Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de ciências. A gente vai começar, né? Na verdade, já continuar sobre o assunto de calendários em diferentes culturas, né? A gente vai dar uma revisada em alguns pontos importantes, né? E trazer algumas informações novas. Aqui a gente vai dar uma olhada no que a gente viu já na aula anterior, que é sobre o que significa um calendário, gente. O calendário é o quê? É um sistema de medidas que, baseado em movimentos dos astros, né, divide o tempo em anos, meses e dias, né? Qual é o movimento dos astros que eles geralmente olham? É o Sol e a Lua, né? Sempre se vê o movimento desses dois astros para poder entender, para poder marcar o tempo, né? Dividir o tempo em certas medidas, né? Como anos, meses, dias, né? Então aqui a gente tem 3 ciclos que são levados em conta no calendário, que é o dia solar, que é o tempo em que o Sol leva para ocupar a mesma posição novamente no céu, né? Por exemplo, ele leva 24 horas para nascer e se pôr, certo? Então, o Sol ele nasce aqui de um lado, aí ele sobe e se põe do outro. Esse tempo que ele leva para se pôr e voltar a nascer de novo forma 24 horas, tá? Então, a gente tem um tempo em que ele nasce, que ele se põe, né? E aí ele dá a volta, vou fazer aqui. Ele nasce, se põe, aí ele dá a volta por baixo e quando ele vai nascer de novo, já tem formado 24 horas, certo? 24 horas é o tempo que a gente divide um dia, né? Um dia ele é dividido em 24 horas, certo? Então, isso quer dizer que o Sol ele leva um dia para fazer o ciclo completo, né? Para nascer, se pôr e nascer de novo. E o mês lunar é o tempo do ciclo inteiro da fase da Lua, né? O ciclo dura 29 dias e meio. Muitos calendários antigamente se baseavam unicamente nos ciclos da Lua para ordenar o tempo dos meses. O calendário que quase foi influenciado por essa medida lunar e por isso nossos meses têm em torno de 30 dias para se manterem perto desse ciclo. Então, o ciclo da Lua é o quê? É quando ela passa de nova para crescente, para cheia, para minguante e vira nova de novo. O que é a lua nova? Geralmente quando a gente não consegue ver a lua, né? A lua nova. Aí ela fica crescente, é quando ela fica só aquela, parece um Czinho, né? De um lado. Aí ela fica cheia, depois ela fica minguante, é quando ela fica igual um Czinho, só que do lado contrário. Aí ela volta a ficar nova de novo. Esse é o ciclo que a Lua faz, né? Esse ciclo dura 29 dias e meio. É a partir desse ciclo que se divide os meses, né? A gente tem meses de 30 dias, 31 dias, né? Hoje o nosso calendário é habitual. E tem o de fevereiro, né? Que às vezes tem 28, às vezes tem 29 dias. Mas esses meses são sempre ali em torno de 28, 29, 30, 31 dias, né? Porque ele está baseado nesse ciclo da Lua também. A gente tem o ano solar, que é o tempo entre dois inícios de uma mesma estação, né? Por exemplo, o tempo entre o início deste verão e o próximo que virá. Este ano solar leva o mesmo tempo que nosso planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Com esta medida, definimos com precisão o início das estações climáticas. Então, quando você sabe que o Sol ele fica parado, o Sol ele não se move, né? É usar os planetas que giram em torno do Sol. Se o planeta Terra ele começou girando aqui, né? Por exemplo, quando ele começou girando aqui era verão. Ele vai continuar girando, e aí vai mudando as estações. Primavera, inverno, outono e tal. Quando ele chegar aqui de novo, vai ser verão de novo, certo? Quando ele chegou aqui e foi verão de novo, a gente diz que nós completamos um ano, né? Então, o tempo em que a Terra leva para dar a volta, né? Para chegar no mesmo ponto em que ele estava, para iniciar de novo a mesma estação climática, no caso, né? Estamos dando um exemplo aqui do verão, né? Se começou pelo verão, o tempo que ele leva para voltar pro verão de novo é um ano, né? Que são os 365 dias, certo? Então, nós temos a divisão do dia, que é
pelo tempo em que o Sol leva para nascer, se pôr e nascer de novo, né? Nós temos o mês lunar, que é o tempo, né, em que a Lua completa suas fases, passa de nova para crescente, para cheia, minguante, nova de novo. Isso leva 29 dias e meio. E o ano, que é o tempo em que a Terra leva para dar a volta toda, né, em torno do Sol, certo? E assim se voltar para a mesma estação climática, certo? Aqui nós temos os diferentes calendários, né? A gente tem, por exemplo, o calendário babilônico, né? Que a gente viu só um pouquinho, que falava mais sobre os calendários antigos, mas a gente vai focar no calendário babilônico, né? Que era o calendário do povo que habitava ali o Oriente Médio há quase 2000 anos. Ele era dividido em 12 meses e 30 dias, que durava 364 dias, né, no ano. E aí vocês veem que é muito aproximado do nosso calendário, né? São 12 meses, 30 dias. A diferença é que o ano deles durava 354 dias, né? Pra gente é 365, não é isso? Aqui nós temos outros calendários. A gente já viu aqui sobre o calendário babilônico. Agora a gente vê aqui sobre o calendário juliano, ó. Que ele diz que o calendário juliano era um calendário solar que tinha 12 meses, com 365 dias e uma disposição bem próxima daquelas que usamos hoje em dia. Foi organizado pelo astrônomo Sosígenes, a pedido do político Júlio César, para que todos os romanos seguissem o mesmo calendário, já que em cada lugar de domínio romano, os meses eram medidos de um jeito diferente. Então, aqui nós já vemos bem mais próximo do nosso. Ó. Ele não só tem a divisão de 12 meses, mas durante um ano tem 365 dias, né? Que é o que acontece com a gente. Só que a distribuição nos meses desses dias é que era muito confusa, né? Nesses lugares de domínio romano, porque em cada lugar eles dividiam o mês de uma maneira diferente. Então eles nunca estavam no mesmo dia, né? Digamos assim, em todos os lugares ali de domínio romano. Por isso que o político Júlio César pediu para unificar, né, esse calendário, fazer um calendário oficial, para que todos os lugares que fossem de domínio romano seguissem o mesmo calendário, né? E aí nós temos sobre o calendário egípcio, deixa eu subir aqui, sobre o calendário egípcio, né? Que diz que no Egito Antigo, por volta de 5.000 anos atrás, usava o calendário que tinha 12 meses, né, de 30 dias, dividida em semanas de 10 dias, com 5 dias extras que não pertenciam a nenhum mês, para formar 365 dias e ficar em sincronia com os solares. Então, o calendário egípcio ele já era um pouco diferente na questão de divisão ali dos meses, né? De quantos dias tinha em cada mês, né? Ele tinha 12 meses, né? Os meses eram de 30 dias, mas, né, tinha esses 5 dias aí que ficava sobrando, que não pertencia a mês nenhum, né? Mas de todo modo, a gente vê que eles também tinham 365 dias no seu ano, certo? Aqui, ó, falando um pouco sobre o calendário gregoriano, que esse é o mais interessante pra gente, porque a gente vai ver aqui. O sistema juliano, ele era considerado mais preciso até né, que já durante a Idade Média. Em 1267, o monge inglês Roger Bacon descobriu com seus estudos que o ano solar é cerca de 11 minutos mais curto do que o calendário juliano assumia. Então, apenas 3 séculos mais tarde, em 1582, é que o Papa Gregório XIII reuniu uma comitiva para ajustar a contagem do tempo. Para se desfazer o erro acumulado naquele ano, o Papa ordenou que o mês de outubro teria 10 dias a menos. Além de ajustar as contas, fez com que o ano durasse 38 segundos a menos que um ano solar. Atualmente, este é um calendário que a maioria dos países do mundo adota. Então, esse calendário juliano, ele era preciso, considerado preciso até então, mas esse monge, Roger Bacon, ele, através dos estudos dele, ele descobriu que o calendário solar, né, na verdade, ele é 11 minutos mais curto do que o calendário juliano. Isso, né, num ano parece pouca coisa, mas se acumular isso durante muitos anos, como no caso aqui, isso se acumulou,
durante muitos anos, durante séculos, né? Durante muitos séculos. Então, a gente teve aí mais de 300 anos, né, em que se houve esse acúmulo de 11 minutos, né? A cada ano se acumulava esses 11 minutos. Então, para poder resolver, né, essa diferença grande dos anos, né, dos dias e tal, foi feito, né, essa medida de que o mês de outubro, nesse ano de 1582, ele teve apenas 10 dias, né? E a gente teve um ano com 38 segundos a menos do que o ano solar. Durante um tempo, né, foi adotado essas medidas, né, para poder entrar ali regular no ano solar, até que se regulou e hoje em dia a gente tem um calendário solar que é adotado, né, esse calendário gregoriano baseado no ano solar. Ele é adotado basicamente pelo mundo todo, certo? E hoje ele está regulado, né? Ele está ali juntinho com o ano solar, não tem essa diferença de mês, de minutos ou segundos, né? Como tinha, porque já foi feita essa medida para compensar esse acúmulo de minutos que rolou durante mais de 300 anos, né? E aí, a gente tem aqui falando sobre o calendário brasileiro, ó, que no Brasil adotamos o calendário gregoriano, tá? O calendário que a gente adota é o calendário gregoriano, que é organizado com a distribuição de 12 meses, alguns com 30 e 31 dias, e o mês de fevereiro com 28 e 29 dias, certo? Então, esse aqui, que é o calendário que a gente usa hoje, ele é um calendário gregoriano, tá? E aqui, ó, nossos anos são contados a partir do ano do nascimento de Jesus Cristo, né? Então, a partir do nascimento de Jesus Cristo é que a gente começou a contar os anos, tá? Pelo menos pra gente agora, assim, hoje em dia a gente conta assim, né? A partir do nascimento de Jesus Cristo a gente contou como ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, até, né, o que a gente tá em 2020. Antes disso, a gente fala, né, o número dos anos, mas sempre é AC, ou seja, antes de Cristo, né? A gente tem 300 anos antes de Cristo, né? Ou seja, são 300 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, certo? E aqui um pouco sobre o ano bissexto, que é importante a gente compreender, que é um termo que vem da Roma Antiga, né? Que é no calendário gregoriano, acrescenta-se um dia extra a cada 4 anos. Né? Normalmente é em fevereiro. O ano extra, ou o nome extra, era chamado de bissexto ante calendas marti, que significa bissexto antes do dia do início de março. Com o tempo, passou-se a chamar o ano em que esse dia aparece de bissexto. Então, para poder dar certo, compensar e ficar ali bem certinho com o ano solar, a cada 4 anos era acrescentado um dia, né? E geralmente era acrescentado no mês de fevereiro. Até hoje a gente tem isso, o calendário gregoriano também adota essa medida, né? E a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias, né? Quando isso acontece, quando o mês de fevereiro tem 29 dias, nós chamamos esse ano de ano bissexto, certo? Então, toda vez que o mês de fevereiro tiver 29 dias, nós chamamos de ano bissexto. Esse ano que a gente está agora, ele é considerado bissexto, tá? Porque o nosso mês de fevereiro tem 29 dias, então nós estamos atualmente no ano bissexto, tá? E, gente, sobre o TD, certo? Sobre esse assunto dos calendários, né, de diferentes culturas, tá bom? Então você pode dar uma revisada no livro, dar também uma olhada de novo na aula se precisar, tá? O link para o TD fica na agenda para quem puder fazer a impressão, quem não puder pegar na escola, tá certo? Entregar é sempre nas quartas-feiras, tá? Então é isso, meus amores, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.